E o Flamengo também ali quase que na pole position dessa realidade. Então o que que se fez? Olha, vamos juntar, o desenho é basicamente isso, juntar tudo o que se deve, vamos introduzir lá um deflator, um índice Y qualquer. O Flamengo saiu de 800 milhões para quase 500 milhões de dívidas. Conta um pouco pra gente como funciona o Profut e como o Flamengo pôde se aproveitar desse processo, se aproveitar no bom sentido, desse projeto, dessa lei. Bom, Projeto, né? Não, é uma lei. Tá. Chama-se Profut, Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, mas não aconteceu o resultado hoje que esperávamos por completo. Eu vou fazer uma digressão rápida nisso aí, porque o pressuposto é o seguinte: a saúde financeira dos clubes de futebol desde sempre foi precária, basicamente provocado por uma regra: gastar mais do que tem no bolso, endividar-se e por aí vai. Então, deixa de pagar tributos, deixa de recolher as obrigações trabalhistas e o clube vai cada vez mais fazendo aquela bola de neve. A certa altura, eu já como deputado federal, a experiência da Time Mania, que se propunha a ser uma fonte de recursos para os clubes poderem enfrentar essas dívidas, etc., não tinha logrado êxito, e começou a rolar no Congresso, na Câmara dos Deputados, um debate sobre o que fazer, né? E aí tinham vários projetos, etc., para abater dívidas, então firmou-se lá uma comissão, eu consegui ser indicado relator, e aí percorremos um período debatendo com profundidade os problemas, as raízes dos problemas financeiros das agremiações de futebol do Brasil, que não eram poucos. Na altura, 2014, nós estamos falando de alguma coisa de dívida de 4 bilhões no que os clubes deviam ao Brasil. Deviam ao INSS, deviam à Receita Federal, deviam aos jogadores e por aí vai, né? Então era preciso encontrar um oxigênio, um caminho para sair do atoleiro que os clubes se encontravam. E o Flamengo também ali quase que na pole position dessa realidade. Então o que que se fez? Olha, vamos juntar, o desenho é basicamente isso, juntar tudo o que se deve, vamos introduzir lá um deflator, um índice Y qualquer. O Flamengo saiu de 800 milhões para quase 500 milhões de dívidas. Estou falando de 2015, mais ou menos. Sim. Alguma coisa assim. Isso foi um impacto, isso aí foi na caneta ali, na busca, e conseguimos viabilizar. E, além disso, repartiu-se a dívida em 240 vezes. Né? Sendo que os 2 primeiros anos, os clubes, estou falando todos os clubes que aderiram, só o Palmeiras não aderiu no início. O Palmeiras se achava e tal. Enfim, mas aderiram os clubes. Eu fui discutir com todos os clubes, né? Até com o Eurico Miranda tive que conversar. Mas eu fui com Bandeira uma vez no subterrâneo do Botafogo, porque a equação matemática que nós propunhamos, né, que o projeto propunha, tinha que resolver o problema do Botafogo, que tecnicamente era o buraco mais profundo, certo? E nós fomos conversar, acho que era o Maurício, depois o Carlos Eduardo, alguma coisa. Mas, enfim, resultou num texto que permitia aos clubes um reequacionamento das suas dívidas. Dessa maneira, quase que de pai para filho, 240 vezes, os 2 primeiros anos pagando só a metade. Então, ofereceu-se uma saída. O Brasil ofereceu, o Congresso ofereceu uma saída para os clubes. Resultado: em contrapartida, tinham os clubes de cumprirem também o seu dever de casa. O que é? Responsabilidade fiscal. Só gastar o que pudesse arrecadar, só alterarem os seus estatutos para terem transparência, responsabilidade fiscal e postura democrática interna. O Flamengo fez esse dever de casa. Houve várias alterações no estatuto do Flamengo que respeitou a lei. No entanto, aí veio um cara de São Paulo, tal de Mustafa, da associação, sei lá o que, de futebol. Eles interpuseram no Supremo um questionamento à validade da lei no que tange às obrigações dos clubes. Então, a lei, que foi uma lei generosa, que se propunha a ser uma lei impactante, porque eu cheguei a colocar uma coisa radical, e foi aprovada, que era o seguinte: não pagou 3 vezes, porque, olha, você tem uma dívida brutal, eu te ofereço uma condição que é impossível acontecer uma coisa melhor.
E olha, eu só te peço o seguinte, você não pode deixar de pagar 3 prestações. Na quarta, meu amigo, você desce, você vai para a Série B, que era o descenso. Isso foi discutido com o Bom Senso Futebol Clube, lembra? Lembro, claro. Nossa. Aí foram discussões homéricas durante muito e muito tempo. O cara do Atlético Paranaense participou muito, etc. O tal do Andrei, do Corinthians. Sei que, infelizmente, o Profut, que se propunha a ser um marco regulatório novo para respeitar a saúde financeira dos clubes, infelizmente, veio o Supremo Tribunal e disse o seguinte: olha, clubes, fiquem com os benefícios, mas não precisam cumprir as suas obrigações, o chamado fair play. Isso foi uma coisa danada, né, cara? E resultado dessa novela, hoje, qual é a saúde financeira dos clubes? Tirando algumas exceções, como o Flamengo, que teve esse pontapé inicial, que essa lei permitiu, e depois as gestões tiveram um nível de responsabilidade, né, maior, conseguiram também outras receitas. No geral, está aí o bolo formado, os clubes devendo mais uma vez, e aí estão batendo na porta do Congresso novamente para ver como é que resolve isso. E como é que resolve isso? Porque o que se deve não é a alguém, é ao próprio poder público brasileiro. Mas essa é uma outra discussão. Eu não sei se fiz aqui um apanhado, mas em síntese, mas essa lei foi mais além. A lei mexeu com o CBF, a lei criou a Lotex, né? Com a CBF, eu me recordo bem, isso aí foi uma coisa sensacional, porque eu botei assim escondido na lei uma mudança no quórum da eleição da CBF. E consegui aprovar isso numa sessão em que os caras que eram da bancada da bola chegaram atrasados. A reunião era às 9 da manhã e eu falei, presidente, bota em votação, etc. E os caras chegaram às 9h10, 9h15, sei que me esculhambaram depois. Sim. Aí me diz o Juca Kfouri, eu até tenho guardado isso, ele virou e disse o seguinte: rapaz, porque os caras atacaram, um absurdo, o Otávio deu um golpe, etc. Não, foi tudo regimental, aprovamos dentro do regimento. Ninguém mandou etc. chegar atrasado. Aí os caras falaram assim, pô, o Otávio botou uma bola debaixo da perna da turma. Pô, mas enfim, o fato é que não cumpriram esse novo quórum. Aí eu interpus uma representação no Ministério Público e essa representação demorou um bom tempo, que culminou agora, depois desse rolo todo do caboclo. E aí a CBF respeitou a lei do Profut, que impunha a entrada da Série B. A Série B faz parte hoje do quórum. A próxima eleição do presidente da CBF vai ter disputa, não tenha dúvida, porque agora as exigências que eram totalmente dominadas pelo establishment, né, do grupo do poder, agora, com 4 federações, eu posso lançar uma chapa. Eu acho que isso é mais viável, vai ser mais democrático e por aí vai. Não, claro. Essa é uma historinha que também está no Profut.